A OTAN é atualmente a maior aliança militar do mundo. A aliança compõe 32 países diferentes. 2 deles, a Finlândia e a Suécia, são os membros mais novos. A Finlândia aderiu à OTAN no dia 4 de abril de 2023 e quase um ano depois, no dia 9 de março, a Suécia se juntou também à OTAN. Agora, com os 2 países na OTAN, a aliança está mais forte do que nunca. Mas depois disso, muita gente pergunta: qual o próximo país pode aderir à OTAN? Bem, galera, essa não é uma pergunta fácil de responder. Eu vou tentar explicar aqui do jeito que vocês entendam, sabe? Então vamos lá. Antes de eu explicar quais países podem entrar na OTAN, eu tenho que explicar a história da aliança. A OTAN foi criada em 1949 para conter a União Soviética. E quando a OTAN foi criada, os únicos países que estavam na OTAN eram Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Islândia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, França, Luxemburgo, Portugal e Itália. E mais tarde, outros países se juntaram. Em 1952, a Grécia e a Turquia aderiram-se à OTAN. Outro país que aderiu à OTAN também foi a Alemanha Ocidental, que aderiu para conter a influência da Alemanha Oriental, que era parte do Pacto de Varsóvia. Em 1982, a Espanha aderiu à OTAN, depois do ditador espanhol Francisco Franco ter morrido, e foi substituído pelo neto do antigo rei da Espanha, Juan Carlos I. Em resposta à adesão da OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que é basicamente a versão OTAN da União Soviética. Ou seja, galera, a OTAN tava aí ficando bem grande, viu? Mas por enquanto era só isso, OTAN, Pacto de Varsóvia. Só que em 1991, o que aconteceu? A União Soviética se desfez e virou vários países diferentes. E o Pacto de Varsóvia já era, não existia mais. Todos os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, que eram comunistas, deixaram de ser comunistas. A Alemanha se reunificou e, tecnicamente, a Alemanha Oriental virou parte da OTAN, já que se reunificou com a Alemanha Ocidental. Mais tarde também, a OTAN se expandiu muito. Os primeiros países a aderirem à OTAN foram Polônia, República Tcheca e Hungria. A OTAN, também naquela época que a Polônia, a República Tcheca e a Hungria entraram, estava participando de uma coisinha que estava tendo aí, viu? A Iugoslávia, que era um país comunista, estava basicamente entrando em caos. E havia começado naquela época a Guerra da Iugoslávia, que foi quando inúmeros territórios e partes da Iugoslávia estavam se separando do resto do país para virar países independentes. A Eslovênia foi o primeiro e agora estava tendo a Croácia e a Bósnia. Foi onde a maioria das guerras aconteceu. É um assunto bem complexo, então eu vou fazer um vídeo no futuro sobre esse assunto. Fiquem ligados aí, viu? A OTAN se envolveu nessa guerra simplesmente bombardeando posições da Iugoslávia, bombardeando cidades e posições militares na Bósnia. E também outro país que a OTAN ajudou foi Kosovo. Kosovo é uma república, abre aspas, país, fecha aspas, que não é reconhecido por todo mundo do mundo, não. Alguns países que são até mesmo da OTAN não reconhecem Kosovo como país, entendeu? A OTAN interviu por causa de Kosovo, com medo que os sérvios da Iugoslávia pudessem cometer um genocídio lá. Então eles bombardearam diversas posições da Iugoslávia. Mais tarde, a guerra da Iugoslávia acabou, a Iugoslávia havia sido desfeita e em seu lugar surgiu os países Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo. Enfim, depois disso, a Polônia e a República Tcheca e Hungria aderiram-se à OTAN. Mas em 1999, uma figura importante havia surgido na Rússia. E quem era essa figura? Vladimir Putin. Pois é, Putin não era tão
feliz dessa expansãozinha da OTAN, não. Mas ele era bem, mais ou menos pró-OTAN. Calma, eu vou explicar o que eu quero dizer aí. E mais tarde, os países que se juntaram foram Eslováquia, Romênia, Croácia, Albânia, os Bálticos, que eram ex-repúblicas soviéticas, a Eslováquia, a Croácia, a Albânia, Montenegro e, por último, a Macedônia do Norte. Outros países que não haviam fazido parte dessa aliança queriam também se juntar à OTAN. 2 deles, Ucrânia e Geórgia, e a Bósnia. Só que eles não se juntaram, vou explicar por quê. Lembra quando eu falei que Putin, eu falei mais ou menos puxar pra OTAN? Pois é, galera, isso é porque ninguém sabia, mas nos primeiros dias da carreira política de Putin, ele era a favor da Rússia aderir à OTAN. I am confident that this new level of cooperation between NATO's members and Russia will now change the world and for the better. Поэтому предлагаю с этого момента штаб-квартиру НАТО переименовать в Дом Советов. Думаю, что это неплохое предложение. I will declare that to be a joke. A OTAN toda é contra Putin. E no passado, esse queria fazer parte justamente da aliança que ele quer destruir. Enfim, voltando. Putin quis que a Rússia entrasse na OTAN, só que ele percebeu aí que não ia dar certo, porque a Rússia não era um país tão democrático assim. E para você entrar na OTAN, você tem que ser um país livre, democrático, etc. Que é isso que a OTAN defende. Eu também tenho que lembrar que em 2001 foi a primeira e única vez que o artigo 5 da OTAN foi invocado. O artigo 5 que diz que um ataque contra um membro da OTAN é considerado um ataque contra todos os membros e todos os membros têm que responder e atacar o agressor. Quem invocou o artigo foi os Estados Unidos no tão famoso 9/11. E juntos esses países da OTAN foram atrás dos terroristas. Depois disso a OTAN tava mais para missões de paz, sabe? A OTAN tinha uma missão de paz na Bósnia para controlar a situação, porque a Bósnia é um país dividido, e também Kosovo para controlar a situação, que eles estão lá até hoje, lá em Kosovo. E também umas missões de paz no Báltico, no Mediterrâneo e na África, etc. E no Oriente Médio. Mas em 2014 isso tudo mudou, porque Putin estava ficando muito com a expansão da OTAN. Então, o que ele fez? Quando o governo pró-russo de Viktor Yanukovych foi derrubado da Ucrânia, ele invadiu a Crimeia e anexou. A OTAN depois daí entrou em alerta. Por causa disso, ficou com medo que os próximos alvos poderiam ser os Bálticos ou a Polônia, que ambos faziam fronteira com Kaliningrado, e a Bielorrússia, que vocês já sabem, né? É basicamente irmão da Rússia. Eu quero dizer irmão que é um aliado pra caramba. Aí, por causa disso, a OTAN começou a mobilizar mais os seus soldados. A OTAN foi feita para conter a União Soviética. Naquela época a Rússia não estava tão expansionista, ameaçadora como tá hoje, não. Então naquela época a OTAN tava tipo, cara, a Rússia tá fazendo nenhuma, porque a gente deveria continuar assim, sabe? Mas em 2022 tudo isso mudou. Em 2022 você já sabe o que aconteceu. Putin mandou o exército russo invadir a Ucrânia. E depois disso, a OTAN se uniu e ficou mais forte do que nunca. E até mesmo vários outros países pediram para entrar na aliança. 2 deles, você já sabe, Suécia e Finlândia, que entraram ano passado e esse ano. Mas agora vamos ver quais países podem ou não entrar na OTAN. Vamos começar pelo país que aplicou para se juntar à OTAN, mas não se juntou ainda. Sim, eu estou falando de você, Ucrânia. A Ucrânia aplicou para aderir na OTAN no dia 30 de setembro de 2022, após a Rússia ter anexado as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Mas até agora eles não se juntaram, porque na OTAN tá dizendo que um país que tá em guerra não pode se juntar, sabe? Para a Ucrânia se juntar à OTAN, a guerra na Rússia tem que acabar primeiro. Então, a gente provavelmente não vai ver a Ucrânia na OTAN por um tempinho, viu?
Mas agora eu vou falar de outro país que provavelmente pode ou não no futuro se juntar à OTAN, a Geórgia. A Geórgia é um país que sempre quis se juntar à OTAN desde os anos 2000. Os líderes da Geórgia foram até para uma cúpula da OTAN na Romênia discutir isso com a Ucrânia. Só que, como vocês sabem, naquela época Putin havia mais ou menos saído do poder, porque o tempo dele no poder já havia terminado. Então quem substituiu ele foi Dmitry Medvedev. Desculpa aí, galera, que é Medvedev. Homem, Dmitry Medvedev, calma, Dmitry Medvedev, pronto, desculpa. Dmitry Medvedev foi quem substituiu Putin como presidente. Ele era um amigo muito próximo de Putin. Quando ele tomou o poder, ele era mais ou menos uma figura cerimonial, e quem tinha poder mesmo era o primeiro-ministro da Rússia, Putin. Na Geórgia tava tendo uma situaçãozinha lá. As regiões da Abkhazia e da Ossétia do Sul estavam se rebelando contra a Geórgia. E Putin viu isso como a perfeita oportunidade para meio que barrar a Geórgia de entrar na OTAN. Então, em agosto de 2008, Putin mandou soldados russos atacar soldados geórgios nessas regiões e até invadiu a Geórgia. A guerra foi bem curta, só 12 dias. Depois disso, teve um acordo onde as regiões de Abkhazia e Ossétia do Sul seriam mais ou menos países independentes em troca da paz. Só que até hoje nenhum país da OTAN reconhece esses países como independentes. Só a Rússia, surpresa de ninguém, que foi eles que os ajudaram, sabe? O maior aliado da Geórgia sempre foi a Ucrânia, mas com esse governo as relações ficou bem pior, viu? Porque basicamente o novo governo da Geórgia não quer briga com ninguém, sabe? Our ultimate security cannot be in a war because we will never be able to win a war with Russia. Então, por isso que eles estão meio que se aproximando um pouquinho da Rússia, não completamente, mas só um pouquinho. E se distanciando da Ucrânia. Por exemplo, a Geórgia se recusou a entregar um sistema antiaéreo que eles haviam comprado da Ucrânia para eles se defenderem. A Geórgia provavelmente também não vai entrar na OTAN por um bom tempo. Mas agora vamos para os Balcãs. De todos os países dos Balcãs, só 3 não estão na OTAN: Bósnia, Sérvia e Kosovo. Bem, galera, vamos explicar aqui que a Bósnia não é um membro da OTAN, mas faz parte de um sistema da OTAN chamado Membership Action Plan, que é quando um país tem que fazer algumas coisas ainda, algumas reformas, algumas coisas para serem depois oficialmente convidados a se juntarem à aliança. Mas até agora essas reformas não foram feitas e desde 2018 a Bósnia está esperando a sua adesão da OTAN. Mas quem sabe, a Bósnia pode no futuro entrar na OTAN, a gente não sabe. A Bósnia é um país dividido. Uma parte da população apoia se juntar à OTAN, mas outra não. Tem os bósnios étnicos, os croatas étnicos que apoiam se juntar à OTAN e os sérvios étnicos que não apoiam se juntar à OTAN. A parte dos étnicos sérvios é meio que controlada já pelo seu próprio presidente. O presidente da República Srpska já falou que caso a Bósnia tente se juntar à OTAN ou faça alguma coisa, ele vai separar a República Srpska do resto da Bósnia e provavelmente vai reacender a guerra civil que já teve lá. Enfim, agora vamos para outro país nos Balcãs, a Sérvia. Eu tenho aqui que lembrar que a Sérvia é um país que é muito improvável que se junte à OTAN. Porque lembra que eu falei que a OTAN bombardeou partes da Iugoslávia? Pois é, essas partes foram na Sérvia. Ou seja, galera, 80% da população é contra a adesão à OTAN. A Sérvia tem laços fortíssimos com a Rússia e com a Bielorrússia. De todos os países da Europa, a Sérvia foi o único que não impôs sanções na Rússia. Dá pra ver aí que a relação entre Sérvia e Rússia é bem forte. A Sérvia compra muito equipamento russo para sua defesa e muito equipamento chinês também.
Mas recentemente a Sérvia tem meio que se distanciado da Rússia por causa das ações do grupo Wagner, que estão recrutando sérvios para se juntar à guerra deles na Ucrânia, e isso é considerado ilegal lá na Sérvia. É por causa disso que as relações entre Rússia e Sérvia tão boas não, viu? Agora eu vou falar sobre Kosovo. Bem, galera, vai demorar só o caramba pra Kosovo entrar na OTAN, mesmo se eles quisessem. Até agora, por enquanto, é impossível. Sabe por quê? Porque Kosovo, como eu falei antes, é um país que não é reconhecido por todos os países, principalmente a Sérvia e a Rússia. A Sérvia não reconhece Kosovo, dizendo que é só uma província rebeliosa. E a Rússia não reconhece por causa, você já sabe, né? A Rússia é aliada da Sérvia. E também porque naquela época a Rússia estava tendo já um movimento separatista na Chechênia. Sem contar também que nem todos os países da OTAN reconhecem Kosovo. Um deles, a Espanha, por causa dos seus movimentos separatistas que está tendo na Catalônia e no País Basco. Outro país que também não reconhece a Kosovo é a Grécia. A Grécia não reconhece por causa da situação que está tendo na ilha do Cipros. Outro país que também não reconhece a independência de Kosovo é a Romênia, por causa dos húngaros na região da Transilvânia que querem se separar da Romênia e se reunificar com a Hungria. A Bósnia, que é um país que não gosta da Sérvia, também não reconhece pelos motivos a República Srpska, porque para eles, se eles reconhecerem uma região que quer ser independente, aí a República Srpska pode falar: ah, tá reconhecendo um país que não é independente, tá bom, fazer a mesma coisa então. Pronto. A Bielorrússia não reconhece a independência de Kosovo porque, você já sabe, né? A Ucrânia também não reconhece a República de Kosovo, pelos motivos das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, que estavam na Ucrânia. A Moldávia também não reconhece Kosovo por causa da sua região separatista, a Transnistria. E também outros países que não reconhecem a Kosovo são a Geórgia, por causa das suas regiões separatistas, a Abkhazia e Ossétia do Sul, e o Azerbaijão e a Armênia, por causa da República de Artsakh, que não existe mais. O Azerbaijão retomou de volta em um vídeo que eu fiz. Mas agora vamos falar de outros países na Europa que não são da OTAN. Esses são Irlanda, Áustria e Cipros. Eu não tô contando a Suíça, porque a Suíça é um país onde só tem neutralidade, ou seja, vamos tirar a Suíça da lista. O Cipros é um caso interessante. Se o Cipros quisesse se aderir à OTAN primeiro, ia ser uma tarefa muito difícil, porque o Cipros, como o Kosovo, não é reconhecido por um único país da OTAN: Turquia. A Turquia reconhece só a República do Cipros do Norte, que é uma república, a maioria onde tem étnicos turcos. Já o Cipros do Sul, que é o governo do Cipros que todo mundo conhece, tem maioria cipros gregos. E como eu falei antes, a Turquia não reconhece o Cipros do Sul como país, só o Cipros do Norte. E também porque, galera, eu tenho que falar que a relação entre os Cipros e a Rússia antes da guerra era até que, boa. Aviões e navios russos sempre paravam nos Cipros para reabastecer, sem também contar que os Cipros até usam armas russas, como o T-80 russo. Ou seja, galera, por enquanto o Cipros não vai se juntar à OTAN. Agora vamos para a Áustria. A Áustria é um ponto interessante. O país é literalmente cercado por outros países da OTAN, tirando a Suíça e Liechtenstein. Aí agora muita gente pergunta, por que a Áustria não se juntou à OTAN? Calma, eu vou explicar. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Áustria, que era parte da Alemanha foi ocupada pelos aliados e pelos soviéticos, e tinha o risco da Áustria sofrer o mesmo destino que a Alemanha sofreu, ser dividida entre uma parte capitalista e socialista. Então, o que aconteceu? Representantes do governo austríaco foram a Moscou discutir o seguinte, que a Áustria não seria dividida entre dois países e, em troca, a Áustria nunca se juntaria a nenhuma aliança militar e que sempre teria uma política de neutralidade.
neutralidade. Mas agora vão perguntar, mas a Guerra Fria acabou, etc. Mas agora, com o que está acontecendo no mundo, não vai poder se juntar não? Vai ser bem difícil, galera, porque a Áustria sempre teve uma relação boa com a Rússia. Vladimir Putin visitou várias vezes a Áustria, sem contar também que Vladimir Putin foi até convidado para um casamento de um dos membros do governo da Áustria. Então o pessoal lá da Áustria gosta muito de Putin, viu? 60% dos austríacos são contra a adesão da OTAN. Por enquanto, é improvável que a Áustria se junte à OTAN. E por último, vamos agora para a Irlanda. A Irlanda, naquela época que a OTAN foi criada, foi sim convidada a se juntar à OTAN, mas recusaram, pelo simples motivo que o Reino Unido estava na aliança. E como você sabe, a Irlanda e o Reino Unido não se dão tão bem assim não, sabe? A maioria da população irlandesa nem gosta da OTAN, sabe? E a Irlanda tem uma política de neutralidade. O seu exército, por exemplo, é bem pequeno, limitado a uma força mais de paz. Enfim, galera, quais países vocês acham que devem entrar na OTAN? Se vocês tiverem uma ideia, escreva aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixa like, tamo junto e falou!